Estamos no Ativamente Cast, aqui no norte de Santa Catarina, em Balneário Camboriú, no portal Fala Litoral. Além disso, estamos ao vivo no Instagram e depois vamos também para o Spotify. Aqui nós vamos conversar sobre pessoas, sobre mente, sobre como ativar a nossa mente para que a gente tenha resultado melhor no nosso dia a dia, nas nossas escolhas que a gente faz diariamente. E hoje nós escolhemos falar com alguém bem longe daqui, lá em Portugal, além mar. É a Érica Carvalho. Tudo bem, Érica? Olá, tudo Tudo bem, doutor bem? Arnone? Aqui é manhã, né? Do dia 10 horas da manhã, mas Portugal é tarde, é de tarde, não é mesmo? 14 horas. 14 horas. Muito bem, Érica. Prazer estar com você aqui. Nós vamos conversar um pouco, né? Você é psicanalista, conselheira de vida e família, mineira, né? Do Brasil, né? De Mora Belo em Horizonte. Belo Horizonte, analista comportamental, empreendedora, comunicadora, enfim, um monte de coisa. Nós vamos conversar. Tudo bem? Fala um pouquinho sobre você, Érica. Quem é você? Aonde que você está nesse momento? Qual que é a teu dia a dia hoje aí? Tudo bem. Obrigada, doutor Arnone. É uma honra estar aqui com vocês, poder conversar um pouquinho sobre a nossa experiência, sobre aquilo que nós sabemos fazer e que estamos aprendendo, né? Sim. Todos os dias. Eu trabalho com famílias e comportamento há mais ou menos 22 anos. 22 anos. A idade, mas não é a idade, 22 anos. eu descobri que você tem uma filha de 22, então desde que ela nasceu, Na idade da Bruna. você aprendeu com o É, meu, comportamento dela? meu processo de aprender sobre comportamento Ah, veio exatamente pela gravidez. tá certo. Quando a gente se coloca para poder ter um filho, você precisa de entender como criá-lo, né? Como desenvolver. Sim, E eu já trabalhava com gestão de pessoas. sim. E aí a minha curiosidade aguçou mais como que eu poderia fazer para poder transformar um bebê Um em bebê. um ser humano de bem. Bacana. Então, o mestre diz, nada melhor do que a experiência, né? Nada, Nada melhor, é o na- laboratório que nós temos. é o laboratório. Você está falando, você mora onde em Portugal, Érica? Eu moro no Porto, A cidade do Porto. na chamada Cidade Invicta, Cidade invicta? e Por quê? isso aqui, porque nunca foi destruída pela guerra. Ah, é mesmo? Ela é chamada Cidade Invicta. Sim, É uma cidade muito linda e a minha filha está aqui estudando, fazendo universidade. sim. E eu estou exercendo o meu trabalho de mãe, Ainda? finalizando esse processo. Tá certo, tá certo. É, ela estuda aí na cidade do Porto. Não sei como é que a gente chama, é Porto ou cidade É a do Universidade do Porto, é o Porto, o Porto? Porto. E é a Universidade do Porto. Isso. É como se fosse a UFMG, a Universidade Federal. Aham, É uma universidade, acho que é a quinta universidade da Europa. É sim, uma universidade que tem uma pontuação muito boa. aham, E daqui nós temos o mundo estudando, né? Não só sim, brasileiros, mas como gente do mundo inteiro. sim. E você saiu de Belo Horizonte para ir para Portugal, é isso? Para Portugal, Acompanhar a filha. exatamente. Isso. Ah, Acompanhar a filha e aprender um pouquinho também. tá certo. Aqui eu fiz alguns cursos, estou me especializando também em coisas que a gente ainda não tem conhecimento, Sim, e estamos aprendendo também com o Laboratório da Vida. tá certo. E você conhece aqui o nosso sul, aqui, Balneário Camboriú, Santa Catarina? Conheço e gosto demais. É?
Sou fã do Sul, sou fã do povo do Sul. É, E acho uma honra eu poder estar aqui falando para vocês. tá certo. Bom, nós estamos ao vivo, né, no Instagram. Depois vamos para o podcast do Portal Fala Litoral. Vamos falar aqui para Santa Catarina, para o Brasil, para Minas Gerais, para o mundo inteiro e para Portugal também. Né? E depois também vamos para o Spotify. Mas, Érica, eu vejo aqui nas tuas habilidades, tá? Que você nesses 22 anos que você está aprendendo, né, com a tua filha, né, uma das formas, né, como é que chama? Laboratório da vida, que você falou. Você Laboratório do lar, da da vida. vida. Você é psicanalista, conselheira de vida e Sim, família, empreendedora, comunicadora e analista comportamental e mentora. Bem, sim. como que é esse teu trabalho, né? Que eu acho que você faz consulta, é isso, né? Tipo consulta online ou você tem algum lugar físico que você trabalha aí? Aqui em Portugal eu tenho um consultório Sim, e também trabalho online. trabalho online. Trabalho mais online, depois da pandemia, a gente tem trabalhado bastante online. Sim. E os teus pacientes, eles são mais. Porque Portugal tem muito brasileiros também, né? São mais Sim, brasileiros ou são mais portugueses? Ou é meio a meio? Como é que é ser? meio a meio. Meio a meio, é. E que Meio que, a o- meio. e, e que os brasileiros em Portugal, ou no Brasil, né, se é online, né, ou no mundo, né, porque se você faz online, mais precisam de terapia comportamental? Qual é a necessidade maior deles que tu vê assim, para a gente começar uma conversa? Ó, a nossa necessidade enquanto ser humano é aprender a se comportar diante da vida. Sim, Eu, como educadora familiar, né, a pessoa que ensina as pessoas a se comportarem, eu acredito que deveria ser matéria de escola, sim, como a gente se comportar diante de situações e da vida. sim, A grande questão de todas as pessoas, e minha também, que sou ser humano como todo mundo, sim, é lidar com as nossas cargas emocionais, genéticas, que nós carregamos através da vida e trazemos ela para a idade adulta. sim, Então, os maiores bloqueios emocionais acontecem quando nós não resolvemos as coisas da nossa infância. sim, Por isso que a educação familiar e a questão familiar é tão importante. Nós não falamos sobre comportamento desassociado à família. O fato de que nossas primeiras experiências e os nossos primeiros aprendizados na vida são feitos e realizados dentro de um lar e que muitas vezes a gente negligencia isso, faz com que nós reverberamos as nossas vidas do lado de fora, no trabalho, na escola, na vida, nos relacionamentos. Quando Então, tu a questão diz, comportamental ela é urgente. quando tu diz assim, reverberamos, tu quer dizer o quê? Que nós provocamos isso? Não sei. Não, nós transbordamos aquilo que nós temos. Dentro, É automático. sim, Está dentro de mim. Então, vou te dar um exemplo. sim, Eu fui criada por uma mãe que teve as suas facilidades e as suas dificuldades. sim, Isso não exime que ela seja uma boa mãe. sim, Só que ela também aprendeu com os pais dela coisas que reverberaram, quer dizer, que transbordaram. E eu ainda
me treinando, aprendendo. Às vezes sai coisas da minha boca ou do meu comportamento que é igual da minha mãe. É automático. Automático. E você trabalha com isso? E aí eu falo, meu Deus, o que eu faço com isso? Geralmente o que a gente critica nos pais da gente, a gente repete. Tá certo. Assim, ó, quando você falou assim, reverberamos aquilo que a gente sentiu lá quando criança. Mas também, às vezes, não é só quando criança, também quando mais na adolescência ou até na idade adulta, né? Na Sim, idade adulta. sim. Esse período massivo que nós recebemos informações, até a nossa formação intelectual e a formação do cérebro, que termina aí por volta dos 25 anos. Sim. As meninas um pouco mais cedo. Os meninos um pouco mais tarde. As meninas, geralmente, por causa da puberdade, que é antes, elas acabam ali entre 12 e 14 anos, elas já entraram na puberdade. Sim. E os meninos uns 2 anos mais tarde. Sim. Que seria entre 14 e 17. E aí o cérebro acompanha. O cérebro feminino, por volta de 22 anos, já está completo. E dos meninos aos 25, mais ou menos. Quando você fala assim, reverberar as emoções, eu me lembro assim das emoções que todos nós temos, né? E que a gente vivencia, né? E aí me lembro assim das principais, como por exemplo o medo, né? Ou a tristeza, por exemplo, de alguma, ou a revolta, né? A raiva, né? Ou a alegria, mesma coisa. Então, digamos assim, seriam 4 emoções assim muito presentes. Existem outras, né? Mas assim, essas muito presentes. Dentre essas emoções, assim, medo, revolta, ou mesmo a tristeza, né, de uma situação negativa, né? O que você acha que na idade adulta mais reverbera no cotidiano? O que mais chega em você? A injustiça. Injustiça? A injustiça gera agressividade. Sim, a raiva. Quando nós somos injustiçados, nós vamos guardando isso quando criança, porque a gente não pode fazer muito, mas quando a gente vira adulto, qualquer coisinha pode fazer a gente explodir. Então, quer dizer, quando a gente... tipo assim, eu já fui injustiçado e eu tinha que ficar calado. Mas agora que eu sou adulto, eu não permito que ninguém me machuque mais. Sim. Então eu solto agressividade. Tá, então vamos falar de uma... é só física. Tá, vamos falar de um negócio prático assim. Eu sou empresário, eu tenho alguns funcionários e de repente eu decido demitir um funcionário e ele se sente injustiçado, né? Eu tenho as minhas razões, estou falando de uma forma hipotética, né? Eu tenho as minhas razões. Sim. E a pessoa também tem as suas razões. Eu acho que eu fui justo, mas ele acha que eu fui injusto, né? Como que eu vou... Se eu achar, por exemplo, que eu fui injustiçado, que eu fui traído, né? Como que eu posso lidar com isso, né? Para que eu não exploda, né? Para que eu não coloque os pés pelas mãos. Porque o problema é esse, né? Sim. Tanto de uma parte como outra. A primeira coisa que nós precisamos é conhecer a nossa dor. Sim. Tomar conhecimento do que causa essa sensação de injustiça, essa sensação de traição.
A partir do momento que você conhece, O que você tamanho. O consegue tamanho. ter discernimento que isso existe, Sim. você tem dois caminhos. Hum, Um é perdoar, aceitar a situação e seguir, e o sim. outro é lutar. Tá. Agora, numa situação de profissional, não tem muito o que fazer. Você tem que lidar com a sua insatisfação, lidar com a sua dificuldade, perdoar a situação, aprender com ela para poder ir para outra etapa. Isso é o que os adultos fazem. Sim. Quando a gente não amadureceu, o nosso lado infanto, ele sai. Sai para Porque fora. na vida nós vamos ter situações em que nós não vamos ser aceitos. Nem sempre nós vamos ser queridos. Sim. Nem sempre nós vamos encaixar ao lado profissional ou vamos tirar boas notas. Sim. A questão é que quando você não aprende a lidar com essas dificuldades na infância e na adolescência e dentro de casa, quando você não pode falar, quando você não pode errar, você acha que a vida fora é assim também. Então, você acaba sendo duro. E o lugar onde a gente tem para poder aprender a errar é o lar. Sim. É onde você tem segurança para você errar, para você cair, para você levantar, para você ser despedido, para você morrer de amor, para você... Todas as situações da vida. É no lar que você precisa vivenciar essas coisas. Lugar seguro. Mas nem sempre Porque isso é fora, possível. no mundo... Mas nem sempre isso é possível. Exatamente. E por isso nós estamos tratando as pessoas. Tá certo. Mas, As pessoas elas precisam ser tratadas porque elas não tiveram esse lugar seguro. e tu acha Nem eu tive, né? Nem o senhor teve. Aham. Nós hoje estamos numa época de conhecimento neurológico, emocional, que nos dá a chance de conhecer, aprender e transformar a nossa realidade. Sim. Quer dizer, o que você está dizendo é o seguinte: aquilo que aconteceu lá no passado, na nossa infância, ou mesmo na nossa adolescência, ou mesmo na idade adulta, não precisa nos acompanhar para sempre. Exatamente. Nós podemos tomar conhecimento, aceitar a situação e escrever uma nova história. Tá. E daí a gente trata comportamento. Porque a única forma da gente escrever e vivenciar uma nova história é aprender a se comportar diferente. Sim. É um músculo. É um músculo cerebral. Tem que ir para academia. Tem que ir para academia. É. Tem que aprender, tem que... Tá, mas assim, ó, por exemplo, tá, eu me sinto injustiçado, vamos dizer assim, perdoei, mas não preciso voltar a ser amigo ou preciso voltar a ser amigo ou não? Como você fala da pessoa? Por exemplo, alguém me faz uma coisa que eu achei que não está certo, né? Sim. Eu acredito assim, ó, eu posso perdoar e partir para outra. Mas eu preciso... Sim, você não precisa de conviver com a pessoa. Você não precisa voltar a ser amigo dela. Não, você tem que só liberar isso dentro da sua alma, dentro do seu coração. Você não pode ficar com aquilo para você. Porque isso faz mal, né? Sim. É um veneno para você mesmo. Eu brinco que vaca e boi
Hum, rumina, né? Ele sim, vai comer, ele come sim. e fica ali comendo, certo? Aham, É mais ou menos o que é a falta de perdão. aham. Você fica ali ruminando, e cada vez que você rumina, intoxica todo o seu ambiente, quer dizer, sua mente, seu coração, seu corpo, Uhum, tá certo. tudo. Tá, e o que eu devo fazer para não ruminar? Para passar para. Para não ruminar, É, primeiro, se a gente não consegue lidar sozinho, nós precisamos de ajuda. sim, E às vezes não é só profissional. Tanto na psicanálise, quanto nós podemos dizer nas escrituras sagradas, que são um livro histórico, e que sim, nós tiramos muitas das nossas coisas, é, foram feitas a partir das escrituras, se é orientado que nós devemos falar. Então, para o Freud, a cura vem através da fala. a você. Se nós voltarmos para o lado do cristianismo, o cristianismo fala: confessai os vossos pecados para serdes curados. Sim, Quer dizer, se você tem alguém para você falar que te escuta, uma escuta sem julgamento e que te acolhe, é o primeiro passo para parar de ruminar. sim, O fato de você guardar só para você faz com que você tenha que lidar com um porão fechado na alma, no coração e na mente, que fica ali guardando sujeira, uhum, maus sentimentos, falta de perdão, experiências ruins. Você vai guardando, guardando aquilo vai dando granguena, doutor, vai dando pus, é, né? É aquele porão fechado que vai. é. Então é preciso tirar. A única forma de tirar é falando. Falando sobre isso. Quando você fala, você encontra uma escuta ativa, e o trabalho do profissional, do psicoterapeuta é esse, Sim, porque é um trabalho de formiguinha, sim, ele não é um trabalho automático, você não aperta num botão e transforma a pessoa, é um processo de limpeza da mente. E para limpar uma mente suja, só se faz colocando novo conteúdo. e esse novo Conteúdo novo, conteúdo de amor, conteúdo de respeito, conteúdo de aceitação, uhum, conteúdo de entender o seu processo de vida. sim. E é isso que você faz, esse é teu trabalho. Você E vai é isso que a gente faz. você vai lembrando ele que existem coisas boas, que ele pode ir substituindo. E mais, o que eu costumo fazer? Na minha metodologia, eu crio junto com o paciente um planejamento estratégico de vida. Sim, Então, nós pegamos as ferramentas da gestão, as ferramentas que fazem as empresas terem sucesso. A gente trouxe isso, uniu com as ferramentas que nós temos, que são ferramentas comportamentais. uhum. Então, nós temos um teste que a gente faz uma análise comportamental. Pois é, isso aí que eu E queria ali falar nós com temos. você. Você faz um, por exemplo, se alguém te procura, né, para, digamos, ter uma orientação comportamental, que é o teu trabalho, né? Você primeiro Sim, você tem um teste para isso. tem um teste científico, Aham. Que te dá, é uma ferramenta, aham, sim, que me dá 4 perfis, sim, que são os perfis das pessoas, que é o comunicador, sim, o executor, o analista
e o planejador. Sim. Todos nós temos um pedacinho de cada coisa, mas cada um de nós tem uma coisa que sobressai. Sim. E com isso eu consigo perceber os pontos fortes e os pontos fracos e consigo encaixar a pessoa dentro daquilo que ela tem dom para fazer. Então, no caso empresarial, eu coloco a pessoa certa no lugar certo. Uhum. O perfil de cientista, ele nunca vai ser bom vendendo. Uhum. Ele é sem... E eu consigo também fazer um planejamento para ele desenvolver novas habilidades. Naquilo que ele se encaixa Com melhor. Sim, com esse perfil em mãos, nós construímos uma estratégia de vida. Qual que é o final e o resultado que nós queremos comportamental para a vida de todo mundo? Sim. É que nós tenhamos equilíbrio em todas as áreas da vida. Em todas as áreas. Nós precisamos de equilibrar a área profissional, a área financeira, a área relacional, a área de família, filhos, afetiva, lazer, qualidade de vida, saúde. São áreas que compõem a vida de um ser humano. E hoje nós somos muito estimulados a desenvolver só algumas áreas. E as outras ficam deficitárias. Pois O é, fato da gente aí tu desenvolver entrou. muito... Aí tu entrou num assunto que eu vou ter que cortar um pouquinho aí para te perguntar, senão eu vou esquecer. Nós somos estimulados em algumas coisas da vida atual, né? E eu tenho uma percepção, não sei se você concorda ou não, de que aparentemente parece que os jovens, principalmente, mas também adultos, né? Parece que querem as coisas para hoje, né? Eles não querem pagar o preço que vem daqui a 10 anos. É isso que você está falando? Sim, na verdade, o senso de urgência foi criado e nós entramos de gaiato no navio, né? Uhum. Quer dizer, como culpar os jovens de algo que para eles é natural? Quer dizer, eles são da geração em que se aperta um botão e se descobre o mundo. Sim. Eles podem viajar pela internet, eles têm respostas pela internet. Nós não, o que eu tinha na minha época era a Barça, era o livro Barça. É E mesmo. eu tinha que estudar com aquilo. E quando eu não achava na Barça, eu ia para a biblioteca. Sim. E aí eu tinha que ler, estudar, transcrever. Uhum. Era todo um processo. Hoje, as crianças, elas sabem muito mais do que eu e que você. O Sim. acesso delas à informação é muito rápido. Então, eles não têm como associar que existe um caminho, uma construção, como nós temos. A nós já é meio E natural. nós, para a gente é natural, né? Tudo era muito difícil. Estudar já era difícil na nossa época. Os pais tinham mais filhos. A gente tinha valor de respeito muito definido. Nós tínhamos famílias estáveis. Hoje, a maioria dos jovens não tem pai. Olha que coisa. A maioria dos jovens hoje não tem a presença do pai.
nem dentro de casa, nem fora de casa. Sim. Quer dizer, a figura masculina foi retirada. Isso traz consequências para a sociedade. E são situações que nós percebemos o seguinte: a mãe precisa de trabalhar para ajudar esse filho, não tem tempo de estar em casa e construir uma educação. Ele que se vire sozinho. A educação é construída do lado de fora e escola ensina o técnico. Escola é para ensinar o técnico. Comportamento, não. Comportamento é dentro de casa. Tá. Então, assim, pelo que eu estou entendendo, você está dizendo o seguinte, que eles têm mais dificuldade de aceitar a dificuldade, é isso? Exatamente. Eles não podem errar. Sim. E aí nós temos níveis de depressão e níveis de suicídio e níveis de uma busca de ser feliz. E aí eles fazem o que for preciso para poder buscar, porque precisa de anestesiar isso aí. E você costuma ter... Até o uso de remédio, doutor. Sim. Hoje, todo mundo tem TDAH. Hoje, todo mundo é autista. Hoje, todo mundo é depressivo. Ninguém hoje fica triste mais. Ninguém passa por situações e vence situações. A gente amortece com remédio. Amortece. Mas não resolve o problema. Não resolve. E você tem muitos jovens na tua terapia comportamental. O que é a maioria? São jovens ou são pessoas da idade um pouco mais amadurecida? São adultos. Eu tenho jovens, sim. Eu tenho um programa específico para adolescentes e jovens adultos. Uhum. Geralmente, quem procura são os pais. E eu não trato o filho sem tratar o pai e a mãe. Porque o grande problema do filho vem do pai e da mãe. Então, nós temos aí uma conjunção de problemas. E se eu não preparar esse pai e essa mãe para receber o tratamento do filho, não se resolve, é um problema crônico. Então, assim, você não trata doença, você trata comportamento. Eu trato comportamento. E aí tenho profissionais da psiquiatria, profissionais da psicologia, que tratam da saúde mental, e com eles eu tenho uma parceria quando eu penso que precisa de que a gente possa trabalhar em conjunto. Um apoio, digamos, uma abordagem mais profunda em questão de doença mental ou coisa assim. Medicina. Mas a maioria porque assim, ó, hoje a gente vê pessoas assim, às vezes é muito comum, né? Você vê pessoas meio perdidas, né? No que está acontecendo e tal, né? E não é doença, né? É comportamento, né? É assim, a impressão que me dá é comportamento. Exatamente. A doença, cientificamente falando, ela acontece quando tem alguma coisa no nosso organismo que não está funcionando bem. Então, nós fomos criados, o organismo foi criado para funcionar de determinada maneira. Quando o rins não está filtrando direito, nós precisamos de cuidar. Sim. Assim é o nosso cérebro e o nosso coração. E eu sou uma pessoa que eu não acho que a gente pensa
com a mente. As decisões, elas vêm do coração. É. E hoje nós estamos tratando demais a mente. Há um bombardeio de informações, de conhecimento, e isso não nos fez melhores. Eu trato coração. É. Eu, através da mente, mas onde eu quero atingir é a chave que abre o coração daquela pessoa. É porque é de lá que procede todos os problemas. Digamos que a gente responsabilizou o cérebro pelo comportamento faz pouco tempo, né? Milhares e milhares de anos as pessoas pensavam que a mente era o coração, né? Uhum. E hoje, há pouco tempo, foram descobertos milhares de neurônios no coração também. No coração, né? Então, essa relação mente-coração, ela ainda não está bem conhecida suficientemente, né? Ainda não está bem conhecida. Agora, no século XXI, a gente está vivendo, segundo a Sociedade Americana de Medicina, o século do cérebro, né? Que até 2100 nós iríamos decifrar todos os mistérios do cérebro. E possivelmente esse mistério do coração também vai ser decifrado. Porque não se sabia que o coração tinha neurônio há pouco tempo atrás. Há pouco tempo atrás não se sabia. Olha que loucura! Não se sabia, mas os antigos já falavam. Sim. Quer dizer, algumas escrituras, estudos, falam que as decisões procedem do coração. Sim. Então, assim, nós, enquanto ser humano, nós somos indesculpáveis. Porque basta observar a natureza da coisa, né? A natureza, ela tem uma ordem muito perfeita. E o ser humano também. Aham. O ser humano, ele é a natureza em si, e toda vez que a gente perverte o curso do rio, que significa a palavra perverter, em latim é pervertere, mudar o curso do rio. Sim. Nós não fomos feitos para tanta informação. Nós não fomos criados para viver 24 horas. Nosso corpo precisa de dormir. O céu apaga a luz para a gente descansar. Para no outro dia a gente ter energia para gastar. Sim. Então, isso tudo mostra que nós estamos infringindo leis e que tem consequência. Tá certo. Me diz Deixa eu falar comigo que tem criança que dorme 2 horas, 3 horas da manhã. Os pais deixam no telefone, deixam na televisão, e eles dormem para acordar cedo para ir para a aula no outro dia. E esse Tem alguma coisa que não. E esse comportamento, tá esse comportamento que não está certo, lógico, né? Não é tão comum, não é tão raro, né? Mas me diz o seguinte, por exemplo, você tem a experiência de morar em Portugal, na Europa, tem pacientes que são europeus e tem pacientes brasileiros. Isso muda do Brasil para a Europa ou é uma síndrome mundial? Olha, nós estamos vivendo um tempo globalizado. Sim. Mas Portugal é um caso muito diferente de tudo que eu já vi. É mesmo? Portugal é um país muito pequeno, tem uma história cultural de uma ditadura até muito pouco tempo, pessoas muito sofridas, muito machucadas, as famílias muito desintegradas,
Alcoolismo é algo que era normal. Violência doméstica é algo normal. A gente brinca que a violência do Brasil é do lado de fora. Aqui em Portugal é do lado de dentro. Que coisa. Isso é uma experiência muito então, boa. A gente percebe assim, eles não têm estrutura familiar, quase ninguém casa, quase não existe casamento. É muito comum as pessoas terem filhos com vários parceiros diferentes e não dá dando certo, não, eles mudam de parceiro. Nós estamos vivendo uma síndrome do pós-40 anos. A maioria do povo pós-40, eu posso dizer quase 60% da população vivem com os pais, não são adultos independentes, funcionais, e não tem família. Isso é assustador. E no Brasil nós temos a estrutura familiar muito definida. Nós nos casamos mais cedo. Ainda temos, eu acho, né? Nós temos filhos mais cedo. Ainda temos, né? Ainda? Não percebi. Não, ainda temos essa estrutura familiar, eu acho que... Ainda temos, mas eu acredito que a nossa cultura é muito diferente. Porque, primeiro, nós somos uma mistura de povos. Sim. E nós recebemos influências de vários povos. Segundo, nós somos muito religiosos. Independente da religião, nós temos uma coisa chamada fé, que, infelizmente, foi tirada da Europa. Isso nos faz comportar com muita reverência ao outro. Quer dizer, o brasileiro se importa muito com o próximo. Ele é muito preocupado em amar o próximo, em cuidar do próximo. Isso é uma geral na nossa estrutura cultural. Aqui não. Aqui ninguém importa com ninguém. É mesmo. Aqui ninguém importa com ninguém. E pelo fato do catolicismo ter sido tão arbitrário, e Portugal, Itália, são países bem católicos, as pessoas repudiam a religião como se fosse o próprio Deus. Então, não existe uma reverência a nada. Não existe parâmetro. Tudo pode, eu mando, eu pago imposto. Então, falta um pouco de amor. Sabe? Amor, tolerância com o próximo. Sim. E o Brasil é um país que dá exemplo disso. Por a gente ser misturado. Tá certo. Mas não, entendi. É interessante essa informação, né? Que a gente às vezes está aqui no Brasil, né? E a Europa uma região do mundo extremamente mais desenvolvida que nós, né? E do qual Portugal faz parte. E aí, às vezes, a gente pensa que lá é mais, é melhor, né? Que as pessoas se comportam melhor, né? Que o comportamento é melhor. E aí você está dizendo que não é bem assim, né? Que às vezes elas são mais individualistas do que aqui. É isso que você está falando, né? Que elas se importam... Sim, o ser humano é muito parecido, né? Sim. Ser humano, independente do lugar que vive, é parecido. Mas o meio e o ambiente fazem com que as pessoas se comportem de determinada maneira ou não. Uhum. Nós estamos vivendo um fenômeno em Portugal. Portugal é um país pequeno, envelhecido, as pessoas quase não têm filhos, e isso atrai os imigrantes. Os que falam a língua portuguesa são os brasileiros, os angolanos, né, os africanos que foram colonizados, são mais ou menos bem aceitos. Eles são aceitos para fazer o serviço sujo.
Sim, Só que Portugal não tem como tirar dinheiro. Então, ele tem duas alternativas. Ou ele lida bem com os imigrantes, que fazem parte da própria estrutura sanguínea deles, porque todos nós somos descendentes, sim. ou eles morrem. E eles estão morrendo. Então, a cultura portuguesa ela está cada vez diminuindo e eles estão reagindo de uma maneira muito hostil. Então, há muitos maus tratos, xenofobia, todo tipo de situação constrangedora para quem vive aqui existe. Eu, sinceramente, se eu tivesse que dar um conselho, não venham para Portugal. Mas é o sonho de muita Tá? gente Não aqui. venham. Mas é o sonho de muita gente. Mas então você tem muito trabalho por aí, né? Muito trabalho. Eu trato de muitos brasileiros. Aham. Brasileiros que sofrem, né? E brasileiros que são descendentes. Por exemplo, eu sou mãe de uma portuguesa. Sim, a tua filha é Minha portuguesa. filha é a nona geração da família do pai. Sim, Isso não faz diferença nenhuma para eles. Eu sou só mais uma pessoa querendo roubar o espaço deles, na cabeça deles. sim. Eles não acham que a gente está aqui para ajudar. Eles não acham que a gente está aqui para agregar. Eles acham que a gente está aqui para roubar. Então, isso é complicado. Complicado. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. O que a gente vê muito assim, não estou falando de doença, novamente, estou falando de comportamento, né? O que a gente vê muito é, às vezes, impulsividade, né? A pessoa reagir, por exemplo, a gente vê no trânsito, né? Tem uma batidinha qualquer, dá uma briga grande, alguém lá no, tá no- na empresa fala alguma coisa que a pessoa não gostou, de repente já explode, né? Enfim, adotar um comportamento, isso no jovem, a relação familiar, né? O pai vai falar alguma coisa, o filho já explode, né? Ou se o filho vai falar alguma coisa para o pai já explode. Então a gente vê assim que a impulsividade é uma coisa assim bem presente no comportamento das pessoas, né? Como que você trata disso? Provavelmente, né? Certo? Sim, sim. Provavelmente. Aí sim, aí você faz a análise comportamental, você chega à conclusão que, independente do tipo que ela tem, lá se ela é, como é que você falou? Planejador, comunicador, É, executor, ou executor, planejador, bom, enfim, analista. analista. Independente do tipo, de repente ela pode ter um comportamento impulsivo que dificulta o relacionamento dela, tanto familiar como na empresa, como prestadora de serviço, enfim, no relacionamento do dia a dia. Como que qual é o prognóstico disso? Como que você acha que você consegue, por exemplo, um adolescente ou um adulto jovem, ou até mesmo uma pessoa de certa idade que é muito impulsiva, quanto tempo você precisa para mudar a cabeça dessa pessoa? Ou se você consegue Vamos, mudar? come... vamos começar a falar do que ocasionou a impulsividade. Eu brinco que criança até 7 anos é muita potência sem pressão. Quer Sim, dizer, uma criança ela tem uma potência e uma energia fantástica, mas se não for direcionada, ela vai machucar. uhum, E o que acontece? Os pais, muitas vezes, deixam a criança fazer tudo. Quando chega na adolescência, o pai restringe. Só que a impulsividade já foi criada. Quer dizer, autocontrole. Liberdade demais sem autocontrole é problema. Então, se nós entendemos
que o autocontrole ele é criado desde a tenra infância, já facilita um pouco da gente entender de onde vem a nossa impulsividade. A impulsividade é a falta de dom de pensar para reagir. Peraí, repete aí. A gente não pensa para reagir. A impulsividade é a falta de pensar para reagir, é isso? Exatamente. Tá. Quer dizer, quando você já é adulto, que você continua reagindo feito criança, você vai reagir feito criança. Criança não pensa. Quem pensa para a criança é o pai e a mãe. Ele que coordena, direciona o filho. Às vezes poda, segura, direciona. Quando você é adulto, se você não foi treinado na sua infância, na sua adolescência, a ter autocontrole, você não vai ter autocontrole na idade adulta. Se você não tomar conhecimento e não buscar mecanismos para se autocontrolar. Então, aprender a ter autocontrole é através de treinamento. Treinamento. Nós fazemos mapeamento das emoções, de como essas emoções vêm, em quais os momentos que essas emoções vêm e quais são as nossas válvulas de escape para que a gente possa não reagir de maneira impulsiva. Então, eu tenho pacientes que às vezes me ligam, olha, eu estou com vontade aqui de quebrar tudo. E eu falo, ó, então vamos contar até 10, respira comigo. Aí a pessoa respira, vamos dar uma volta no quarteirão aí, abre a porta, dá uma volta, até a pessoa acalmar. E aí sim a gente consegue pensar no que nós vamos fazer. Sozinho, o adulto não consegue. Ele precisa do outro. Aliás, a cura vem através do outro. Nós somos seres de relacionamento. Precisamos do outro para nos enxergar. Quer dizer, nós só reagimos com outra pessoa. A gente não age para a gente mesmo, a gente age para os outros. Tá certo. Então, a cura geralmente é junto com outra pessoa. E quanto tempo Por você... isso que quando eu falo de trabalhar a família, é um conjunto de coisas. Tá, mas é assim, ó, então vamos lá de novo. Uma pessoa muito impulsiva, que tem um alto grau de... Não é doente, tem um alto grau de impulsividade, certo? De impulsividade. Quanto tempo você acha que dá para mudar esse hábito? Porque, na final, de repente, é um hábito, né? Né? Quanto tempo Sim. dá para mudar um hábito desse? Olha, em média, claro, 6 cada caso é um meses. caso, né? Mas assim, em média. Sim, mas nós precisamos de pelo menos 6 meses 6 meses. de conteúdo massivo, quer dizer, de um treinamento massivo, para a gente começar a ter atitudes diferentes. Comportamentos diferentes. Nesses primeiros 6 meses, é um acompanhamento, quer dizer, a pessoa está junto com outra ali, desenvolvendo e trabalhando isso. Sim. E depois ela consegue, devagarzinho, ir se soltando e reaprendendo a viver. Não significa que a pessoa não vai ter crises. Às vezes ela pode vir dar uma explosão e dar uma atitude impensada, mas ela vai conseguir balizar e minimizar as situações que podem causar transtornos. Tá. E assim, a gente está falando em impulsividade, mas podemos transportar isso para a ansiedade, por exemplo? Sim, sim. A ansiedade é o medo de desconhecido.
Sim. Quer dizer, eu não sei o que é que vai acontecer, mas eu já começo a prever. E geralmente o ansioso prevê os piores cenários. Né? Ele já coloca ali só cenário ruim. E sofre, sem ter acontecido. Também é a mesma coisa. Se eu tenho medo do desconhecido, e isso me causa ansiedade, eu preciso de conhecer para diminuir a ansiedade. Então, eu tenho ferramentas. Por exemplo, hoje a gente iria conversar. Com certeza eu fiquei ansiosa. A ansiedade é natural no ser humano. Sim. Mas aí eu fui ler um pouquinho sobre o que a gente ia conversar. Eu olhei, penteei meu cabelo, passei um batom, olhei minha câmera para ver se eu ia ficar bonitinha na câmera, para me sentir o mais confortável possível. Depois que nós começamos a conversar, a ansiedade foi embora. Foi embora. É. Então, são mecanismos que a gente vai criando. Sim. E o medo do desconhecido? por, por exemplo, assim, né? Às vezes as pessoas têm alguma, vamos dizer assim, um receio, né? De repente, tem uma ideia, mas essa ideia pode me prejudicar, né? Ou as pessoas podem não entender, né? E aí me criticar porque eu estou pensando, se eu quero fazer alguma coisa que é, vamos supor assim, diferente, né? Mas eu tenho esse medo de me expor, né? Também vai no Isso mesmo caminho? Sofrimento, né? Ah? É um sofrimento. A pessoa, ela vive sempre condicionada ao que o outro vai pensar. Sim. E isso faz com que ela não seja autêntica. Geralmente, as pessoas que ficam preocupadas muito com o que as outras pessoas vão pensar foram muito massacradas na infância. Foram muito criticadas, muito humilhadas, tudo que fazia não estava certo, nada estava bom, e ela traz isso para a idade adulta. Então, como ela não tinha como agradar os pais ou os tutores, elas acham que elas nunca vão agradar ninguém. Sim. Então, elas ficam aí nesse medo constante. Tá certo. Também tem cura através de mecanismos. Algumas ferramentas e treinamento, pelo que eu entendi, treinamento, né? Treinamento, não treinamento. Não desiste. Treinamento. E eu brinco que é adestramento. Adestramento. É igual adestrar cachorro. Não pode, não pode, não pode. Isso é treinamento, gente. Tá certo. E nós todos precisamos ser treinados. Tá bom. Bom, nós já estamos com 1 hora, né? Já estamos finalizando. Eu queria agradecer a tua disponibilidade, né? Direto aí de Portugal, né? E acho que foi muito importante a gente conhecer um pouco do ambiente que você vive, das pessoas que tem contato com você, não só de Portugal, como daqui do Brasil. E essa questão de comportamental, que não é doença, né? Que a gente não falou de doença aqui, a gente falou de comportamento, né? O doença é outra coisa, às vezes precisa de uma certa ajuda de pessoas mais especializadas. Você, pelo que eu senti, você faz uma análise comportamental, tem ferramentas para isso e procura transformar comportamentos, procura ajudar nessa transformação de comportamento, e aí passa por ansiedade, passa por impulsividade, passa por algum medo exagerado, né? Alguma revolta, né? Às vezes, né? Que não, né? Que atrapalha no relacionamento e na vida melhor, né? Então, obrigado aí pela tua disponibilidade. E eu deixo o teu Instagram, né? Que é @Érica Carvalho Oficial. É isso? Com um O só. Érica Carvalho Oficial. Só um O ali entre Carvalho Oficial.
E você tem um outro site que é Life Mentoring, né? Que é um Sim. site também. Esse é o teu site mais comercial ou não? O Life Mentor é um programa de vida Sim, que é uma construção de um planejamento através de ferramentas e seria mais empresarial. sim. Mas todos dois as pessoas me acham. O Life Mentoring é como a gente fala, né? @life, em inglês, mentoring. Life Mentoring Mentoring, significa conselho de vida. conselho de vida, né? Então, dá uma mensagem final aí para quem está nos vendo. Deixa eu só lembrar, estamos no Instagram, ao vivo, e depois vamos para o portal Fala Litoral, no podcast, vamos ter um podcast lá, e também no Spotify, no Ativamente Cast, né? Para a gente ativar a nossa mente, né? E ter resultado melhor no nosso dia a dia, digamos, transformando nossos comportamentos, que é o que é a tua profissão. Deixa uma mensagem final para nós aí. Gente, viver é simples, é gostoso, se a gente aprende. E nós precisamos da ajuda de outros profissionais para que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor. Eu creio que o doutor Arnone também está na mesma vibe, né? Na mesma vibração, da gente poder transformar pessoas, transformar ambientes e tornar a nossa vida mais fácil num tempo tão difícil. E valorizando Obrigada a pela família. oportunidade. E valorizando a família. Valorizando a família. Que eu acho... E quando eu falo de família, eu não estou falando assim, pai, mãe, filhos. Porque tem gente que é só a mãe e o filho. Tem gente que é só o pai e os filhos. Eu estou falando do núcleo. Sim. Daquele núcleo onde que é o ambiente que você cresce. Que às vezes pode ser uma avó, pode ser uma tia, né? O que nós queremos dizer é que esse núcleo é necessário para criar uma base para que a gente possa ir para o mundo com tranquilidade. Muito obrigado, Érica. Prazer em conhecê-la agora Obrigada, doutor. mais próximo. Né? Felicidades aí em Portugal. Prazer também. Esperamos que você volte para o Brasil e que nos visite aqui em Balneário Camboriú. E a gente faz daí um podcast presencial contigo aqui. Se Deus quiser. Um grande abraço para vocês e para toda a equipe.